Hoje a gente vai explorar as origens, assim, bem complexas do conflito israelo-árabe. O material que a gente analisou, ele traça raízes muito antigas, narrativas religiosas, eventos geopolíticos, é muita coisa. A ideia é ir além da notícia do dia a dia, sabe? Tentar entender as camadas por trás dessa história tão longa. Vamos lá, vamos desempacotar isso. Sem dúvida. É uma situação de uma complexidade enorme. As fontes mostram como o fio dessa meada vai lá das figuras abraâmicas, né? Passa pela criação de Israel em 48, a disputa por Jerusalém e até, claro, as influências externas. Mas o ponto-chave mesmo é tentar entender por que certas narrativas e eventos, alguns tão antigos, ainda ressoam de forma tão visceral hoje em dia. E tudo parece começar com Abraão, né? Uma figura central para várias fés e aquela promessa divina de descendência e terra. Daí vem as histórias de Sara, Agar e os filhos Isaac e Ismael. É impressionante como essa origem comum levou para caminhos tão diferentes. Exatamente. E é aí que a interpretação da promessa se divide de forma crucial. No judaísmo, a aliança e a promessa da terra, elas passam por Isaac, o filho de Sara, como está lá em Gênesis. Ele é visto como o filho do quase sacrifício, a Akedar, né? E o ancestral do povo judeu. As visões sobre Ismael, filho de Agar, tendem a ser menos centrais ou às vezes até negativas em tradições posteriores. Já no Islã, a visão sobre Ismael é bem diferente, né? Sim, completamente. Ismael é muito reverenciado. Primogênito, profeta, a tradição islâmica majoritária identifica ele como o filho que Abraão se preparou para sacrificar, o que é comemorado no Eid al-Adha. Ele é considerado o construtor da Kaaba junto com Abraão e ancestral direto do profeta Maomé. Nessa visão, Agar é uma segunda esposa, não apenas uma serva, o que daria a primogenitura Ismael. E é um questionamento sobre a leitura bíblica que chama Isaac de único filho naquele contexto específico. O que é fascinante aqui é como a mesmíssima raiz narrativa gerou reivindicações e identidades tão fundamentais e, assim, por vezes opostas. É um paradoxo, né? Um patriarca comum, Abraão, meio-irmãos, Isaac e Ismael, que, segundo Gênesis, até enterraram o pai juntos. E eles se tornam o ponto de partida simbólico para nações que hoje se veem em conflito. Exato. E essas narrativas antigas, elas explodiram no século XX, né? Precisamente. Aí é onde a coisa fica realmente interessante, no sentido de impacto moderno. O movimento sionista buscando um lar nacional judaico culminou na criação do Estado de Israel em 1948, depois do plano de partilha da ONU. Que foi aceito pelos líderes judeus, mas rejeitado pelos países árabes. Isso levou à Primeira Guerra Árabe-Israelense. E para os palestinos, esse momento é a Nakba. A catástrofe. A perda da terra. Exato. E aí você vê a conexão direta. Um evento moderno ligado às narrativas antigas. Cumprimento para uns. Desapropriação para outros. Exatamente. E não dá para esquecer o contexto da época, né? O mandato britânico, a Declaração Balfour, lá de 1917. Essas ações ocidentais, muitas vezes com promessas conflitantes para grupos diferentes, e meio que ignorando a população árabe local, ajudaram a preparar o terreno para o conflito. Moldaram as tensões. E bem no centro geográfico e espiritual dessa disputa toda está Jerusalém. Ah, Jerusalém. Uma cidade com um significado incomparável. Para o judaísmo, é o Monte do Templo, onde ficavam os templos antigos e tem o Muro das Lamentações. Para o Islão, é a esplanada das mesquitas, o Haram al-Sharif, com a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, o local da ascensão do Maomé, né? Terceira cidade mais sagrada. E para o cristianismo, claro, o Santo Sepulcro. E o ponto crítico é que o mesmo espaço físico... Exato. O Monte do Templo para judeus, a esplanada das mesquitas para muçulmanos, é o mesmo lugar físico, sagrado e disputado pelos dois. Esse nó geográfico e espiritual torna qualquer tipo de acordo sobre a cidade algo, assim, extremamente difícil. E além dessas raízes históricas, religiosas e a questão de Jerusalém, tem outros fatores que complicam tudo hoje, certo? A geopolítica, por exemplo. Sim, muito. A rivalidade entre Israel e Irã, que a gente vê muito no noticiário. O Irã, depois de 79, adotou a causa palestina como um pilar ideológico importante. Com certeza.
E tem também as crenças escatológicas, sabe? As visões sobre o fim dos tempos que influenciam alguns grupos. Expectativas sobre a vinda de um Messias ou do Mahdi ligadas à reconstrução do templo, à libertação de Jerusalém, isso adiciona uma camada quase profética à disputa política. E a mídia? E as potências externas? Também, a forma como a mídia global cobre o conflito, as narrativas que são amplificadas e a interferência contínua de potências externas, cada uma com seus interesses, claro. Tudo isso joga lenha na fogueira. Então, como é que a gente entende a persistência disso tudo? Com tantas camadas assim? Olha, a chave, eu acho, é reconhecer que não se trata só de uma disputa territorial ou política, como a gente costuma pensar. As narrativas religiosas antigas, elas não são só história. Elas são ativamente usadas, mobilizadas. Elas se misturam com identidade nacional, com traumas históricos como a Nakba, com a geopolítica regional, global, até com visões apocalípticas. É essa mistura toda que torna o conflito tão complexo, tão resistente a soluções fáceis. Ok, então, recapitulando o nosso mergulho de hoje, o conflito israel-árabe tem raízes religiosas muito profundas, compartilhadas lá em Abraão, mas com interpretações bem diferentes sobre Isaac e Ismael. Aí vieram os eventos modernos, tipo 1948, e o legado colonial que catalisaram a disputa pela terra. Jerusalém continua sendo um epicentro sagrado e muito contestado, e tudo isso ainda é amplificado por camadas bem complexas de geopolítica, ideologia e até crenças sobre o destino da região. É muita coisa. Finalizar, fica uma provocação para a gente pensar um pouco. Sabendo que essas narrativas sobre Abraão, Isaac e Ismael são tão centrais para a identidade e para as reivindicações dos dois lados, que diferença faria se houvesse um reconhecimento mais amplo, não só das diferenças, mas da própria origem comum e das interpretações distintas que vieram depois? Assim, sem querer prometer solução fácil, longe disso, mas será que essa perspectiva sobre a história compartilhada, ainda que interpretada de formas diferentes, poderia, quem sabe, abrir algum espacinho para um diálogo diferente? Fica aí a questão para a gente refletir.